Licenciado em Medicina e especializado em Saúde Pública, Adalberto Campos Fernandes foi presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que inclui o Hospital de Santa Maria e o Polivalente, e Ministro da Saúde no primeiro governo de António Costa. Professor catedrático e membro do Conselho Consultivo da SEDES, acaba de lançar um livro de crónicas publicadas ao longo de 3 anos no Novo e que traçam um retrato de um país em crise, mas também oferecem caminhos de melhoria. Adalberto Campos Fernandes é o nosso convidado de hoje do Discurso Direto. Olá, bem-vindo. Vamos começar aqui por uma perspectiva mais alargada, depois afunilaremos eventualmente noutros temas, mas nós temos um governo de maioria absoluta em funções há 1 ano e meio e parece que nunca houve tanta contestação social. O governo diz que está tudo bem, as pessoas não o sentem. Tivemos esta semana a votação na generalidade do Orçamento do Estado. O país que vê está mesmo em crise? O país em crise estará como está a Europa, como está o mundo, depende de que tipo de crises nós estamos a falar. Existem diversas perspectivas sobre as quais nós podemos considerar que existe uma crise. É evidente que Portugal, apesar de todo o esforço que temos vindo a fazer coletivamente, nós estamos a chegar aos 50 anos da democracia. Avançamos muito, é ineludível que o país de 24 não é o país de 74, seguramente, em todas as áreas, na educação, no ensino, na saúde, na investigação, até no desenvolvimento económico, até na longevidade. Os nossos pais e os nossos avós tinham uma longevidade inferior àquela que hoje nós conhecemos, mas há dificuldades e problemas que são estruturais, que nos aproximaram mais da Europa, mas não nos aproximaram com a velocidade e com a rapidez com que todos nós desejaríamos. E esse é talvez o desafio que continua presente para as novas gerações. Portugal tem que andar mais depressa, tem que ser capaz de se posicionar num nível de desenvolvimento mais robusto e não pode correr o risco de vir a ser ultrapassado por países que partiram muito atrás de nós para esta corrida para o desenvolvimento. Isso, de alguma forma, pode, se quiser, 50 anos passados, representar aquela sensação de alguma frustração, de alguma tristeza que os que fizeram o 25 de Abril e sonharam a liberdade com um país desenvolvido e justo, hoje podem sentir. Encontra aí, certamente há um enquadramento europeu que também motiva alguma parte desse abrandamento, vamos lhe chamar assim, na velocidade da evolução das coisas, mas há também coisas que já vêm de trás, ou seja, é certo que estamos a viver um contexto de guerra, agora com um segundo conflito também a influenciar-nos muito. Houve antes uma pandemia, foi uma situação que destas novas gerações, nenhum de nós tinha experimentado. Isso trouxe uma concertação, talvez uma proximidade europeia e uma capacidade de agir em conjunto maior, mas que parece que se esfumou um bocadinho naquele momento, uniu-se os esforços todos e depois desapareceram. Era preciso haver aqui alguma conjugação europeia maior para se resolver os problemas, ou somos nós que temos de tratar os nossos problemas estruturais? A Europa é uma construção muito complexa e muito difícil. Enfim, nós relendo ou revisitando os pais fundadores, verificamos que o sonho europeu é um sonho muito difícil de cumprir. Nós vimos agora recentemente, a propósito da guerra no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas, e vimos também, de alguma forma, na invasão da Ucrânia pela Rússia, que a Europa tem dificuldades em encontrar um acerto estratégico e de ser uma voz coerente, coesa, consistente no concerto internacional. O que se passou nas Nações Unidas, com a aprovação da resolução recentemente, mostrou uma Europa partida em 3 blocos, depois eventualmente mitigada pelo acordo obtido no Conselho Europeu, mas estamos longe daquela Europa que nós sonhámos. Sobretudo, eu falo da minha geração, que até sonhava com os benefícios de um eventual federalismo europeu, de uma união de Estados, uma união política mais forte. Eram os Estados Unidos da Europa. Para além de uma união económica, a Europa precisaria muito ter uma união estratégica, uma união política e precisava de pensar o mundo de uma forma mais coerente e mais consistente, porque isso representa uma fragilidade não apenas para a própria Europa, mas para o mundo. O mundo neste momento está desequilibrado porque os pilares estratégicos estão muito influenciados
por um novo tipo de equilíbrios. Enfim, claramente os Estados Unidos mantêm-se e sobressaem como um desses pilares importantes, mas nós temos desequilíbrios, uma vez que a China começa a ter um protagonismo cada vez mais importante e verificamos, até com alguma inquietação, o alinhamento dos chamados BRICS com a Rússia, o que determinaria que a Europa devia estar mais atenta, mais unida, enfim, e sobretudo perante estes conflitos que existem hoje, existiram no passado e não vão deixar de existir, porque o mundo é um exercício de relações sob tensão e sobre diferenças muitas vezes que são insanáveis e difíceis de manter num quadro de paz, mas eu diria que sim, a Europa está longe de ser um projeto identitário comum, coerente e consistente. E isso também vem um pouco de um movimento. É um bocadinho o que é que foi primeiro, o ovo ou a galinha, mas essa Europa menos consistente e menos a falar a uma voz também criou, ou foi efeito da criação de mais vozes mais nacionalistas dentro da Europa. Como é que Portugal fica nesta equação em que a Europa tem menos força e as diferentes nações têm mais força e há muitos extremares de posição? Portugal tem uma posição geoestratégica e geopolítica, apesar de tudo, singular, porque desde sempre teve um alinhamento muito forte com o Atlântico, com os Estados Unidos, com o Reino Unido e, sobretudo, com o espaço ibero-americano e lusófono, a América do Sul e os países de expressão oficial portuguesa. Portugal é, pela sua natureza, não apenas estou a falar dos governos, estou a falar da natureza do povo, até pela diáspora que nós representamos no mundo. Repare, existem portugueses em todos os cantos do mundo. E os portugueses são um povo que facilita a relação e que facilita as pontes entre as pessoas. Nesse aspecto, temos tido, e não é por acaso que portugueses têm desempenhado funções de elevada responsabilidade no exterior, ainda hoje temos o Secretário-Geral das Nações Unidas é português. Portugal pode tirar partido disso, pode ser, no contexto europeu, o país que equilibra uma tendência que é naturalmente centrípeta, é naturalmente virada para o centro e para o leste. Agora, enfim, aproxima-se uma eventual revisão dos tratados. Os tratados precisam de se adaptar aos tempos e às novas necessidades e às novas características do mundo. E nesse aspecto, a posição portuguesa pode sair beneficiada, como eu dizia há pouco, por uma abertura para o lado do Atlântico, quer o Atlântico Sul, quer o Atlântico Norte, mas é importante que para isso nós mantenhamos aquilo que é a tradição portuguesa, que é maioritária, esmagadoramente maioritária, de alinhamento com os valores do Ocidente, com os valores europeus, com os valores da liberdade, com a existência de uma defesa conjunta comum, congregada neste contexto no quadro da NATO, e de uma forte vinculação aos aliados atlânticos, quer ao Reino Unido, quer aos Estados Unidos da América. E de que forma é que o crescimento dos extremismos, por um lado da extrema-esquerda que esteve recentemente no governo, aliás, num governo de que fez parte, quer agora da extrema-direita em Portugal, como é que podem influenciar essa capacidade de Portugal conseguir ter esta... Muito negativamente, e o crescimento dos extremos resulta não tanto do seu próprio mérito, mas do demérito dos partidos, digamos, do eixo da moderação e do eixo democrático. Estes partidos, de alguma forma, tendem a acomodar-se, a resignar-se, a entender que o poder lhes é devido ou lhes cai na mão mais tarde ou mais cedo, naturalmente, e são pouco competitivos na relação que têm que ter com o cidadão eleitor. Aburguesam-se, acomodam-se, resignam-se e não preenchem os espaços da angústia, das dificuldades, da frustração, que são hoje cada vez espaços na sociedade mais predominantes, também as questões relativas à segurança e uma abordagem muito securitária que as pessoas têm relativamente aos problemas da imigração, da mobilidade das pessoas e da sua própria integração. Repare que acontece isso na Europa toda. Nós temos visto o crescimento consistente e contínuo de forças políticas extremistas no centro e no norte da Europa. Temos em França uma situação que é de enorme preocupação. No quadro das próximas eleições presidenciais, temos um governo
que pode ser classificado como de extrema-direita em Itália. E em Portugal, nós temos um vazio da oposição, da chamada oposição democrática, que representaria com segurança e até com alguma tranquilidade uma condição de alternância ou de alternativa ao governo em funções. E É uma isso falha do PSD? é uma falha do sistema. Eu acho que os partidos grandes, como dizia, quando estão no poder, tendem a acomodar-se, tendem a ser muito. Entrar num registro de um grande autossatisfação, de uma grande. A viver dentro de uma bolha que dá pouca importância ao que se vai passando fora do perímetro do poder. E não há dúvida nenhuma que o PSD, desde que a maioria absoluta do governo, com os acordos em 2005, foi formada, o PSD ficou sem chão. Ficou sem chão, sem estratégia, sem rumo e sem lideranças capazes de fazer frente a um quadro que era um quadro político novo, inesperado, depois de um exercício que foi bastante difícil e reconhecidamente difícil, mas que nunca foi superado, do meu ponto de vista. E é tão curioso ver agora o que está a passar com o Orçamento de 2024, que eu tenho dito, e acho que é evidente, que este era o orçamento que o PSD gostaria de ter apresentado e aprovar, porque é um orçamento onde claramente o diabo deixa de estar no cenário do horizonte e é aquele que consagra, com Fernando Medina, curiosamente, a possibilidade de 3 exercícios orçamentais contínuos com excedente. Ora, isto, digamos, abala os alicerces de uma narrativa de que o Partido Socialista era um partido irresponsável, despesista, que gerava sempre desequilíbrios das contas públicas, que deixava o país em más condições e que o PSD tinha que o vir salvar. E, de certa maneira, também é muito importante porque posiciona o Partido Socialista como um partido responsável que efetivamente compreende a importância da dependência do financiamento externo, da dívida excessiva e que percebe que a dívida e o déficit são sempre um imposto escondido para as gerações futuras. Embora hajam, infelizmente, também dentro do Partido Socialista pessoas que entendem que as dívidas podem não ser pagas ou que é preferível gastar o dinheiro que é gerado pelo sustento orçamental apenas e só em despesa corrente. Faço notar, sobretudo para esses que pensam Estamos a assim. falar de Pedro Nuno Santos. Não estou a referir-me a ninguém, não será eventualmente a única pessoa que pensa assim, mas eu faço Mas é notar uma das. que até que na Lei de Enquadramento Orçamental, que está aprovada e está em vigor pela Assembleia da República, é dito que a obrigação do Estado, quando tem excedentes orçamentais, é abater a dívida, o que é normal e o que é desejável. A propósito disso, tem corrido agora nos dias, na espuma dos dias, esta ideia de que, a propósito até da TAP e da privatização da TAP, ou da não privatização da TAP, esta ideia de que determinado tipo de abordagens ou de apreciações tem um caráter patriótico. É muito perigoso evocar as noções do patriotismo nestas matérias, porque, para mim, por exemplo, defender as gerações das minhas filhas e dos meus futuramente netos, quando os tiver, é, sobretudo, defender um país que é sustentável no médio prazo. Isso, sim, parece-me ser um ato de patriotismo E evidente. não precisamos de ter uma companhia aérea pública para ser patriotas e para ter um país. Eu acho que esta discussão, vamos lá ver, temos que a fatiar. Podemos dizer em primeira instância se a nacionalização foi Fez sentido. necessária, se fez sentido, se não fez sentido. Isso é um debate. E qual é a sua opinião O sobre segundo isso? debate, eu já lhe dou a minha opinião. O segundo debate é dizer assim, bom, tendo sido feita a nacionalização e tendo sido feita a injeção de capital à custa dos impostos dos cidadãos, a opção por uma privatização deve ser feita em que moldes. E, finalmente, o terceiro debate é dizer nós servimos melhor o interesse nacional do ponto de vista prospectivo, gerindo diretamente uma companhia aérea que opera em mercado aberto, concorrencial, ou seria melhor se tivéssemos uma capacidade de enquadramento estratégico de um operador privado que pudesse, digamos, no debate concorrencial e no exercício concorrencial do mercado, fazer uma companhia sustentável, com capacidade de investimento e de crescimento que a TAP hoje não tem. Aqui, o Primeiro-Ministro no Parlamento, no primeiro dia do debate parlamentar, penso que resolveu 4 problemas de curto prazo, deixando um em aberto. Disse que não haveria privatização se
as condições relativas ao hub e ao, digamos, acordo estratégico, à preservação do valor estratégico da companhia não fosse verificado, aí nós pensamos que se calhar alguns concorrentes terão menos interesse em concorrer, e enfim, Porque já toda limpa a gente qualquer coisa. percebeu, o que toda a gente percebeu. E disse também, respondendo ao Presidente da República, à oposição e até aos críticos dentro do próprio Partido Socialista, que no exercício de grande transparência será feita a privatização se verificar essas duas condições. Enfim, deixou para o último lugar, eu compreensivelmente, talvez a parte mais difícil, o valor de venda, porque o valor de venda dificilmente será feito pelo valor de injeção de capital que lá foi introduzido dentro. Agora, não tenho dúvida nenhuma de que o que pode, para além de ser um dossiê muito complicado para o país, que tem que ser discutido no país com um perímetro muito alargado, eu diria com os partidos que hoje estão, com o partido que hoje está no governo e com os partidos que possam vir a estar no governo a seguir, com o Presidente da República, fundamental. Eu temo que esta seja uma questão que possa vir a minar por dentro a estabilidade do próprio Partido Socialista, de uma forma que não será boa nem para o Partido Socialista nem para o país. Portanto, a TAP é uma questão que pode partir e retirar alguma união e alguma capacidade ao Partido Socialista, porque esta discussão deveria ser feita num âmbito mais alargado, e envolvendo também o principal partido da oposição, por exemplo. E esta localização, nova localização do PS enquanto partido responsável e de contas certas, não cria também esse efeito de haver ali alguma cisão dentro do próprio Partido Socialista e também num certo eleitorado que via no Partido Socialista, se calhar os governos mais assistencialistas? Não, o Partido Socialista não pode ser aquilo que não é. Tem que ser aquilo que é a sua tradição identitária e fundacional. É um partido responsável, é um Mas partido durante do muitos anos governo, não foi. é um partido que, com Mário Soares, estabilizou o quadro democrático em Portugal, resistiu aos avanços totalitários que, aliás, estão agora a completar, digamos, 5 décadas. Foi o partido que, pelas mãos de Mário Soares, forçou com muita energia, lutando contra tudo e contra todos, para que a integração europeia se fizesse nas melhores condições, e hoje nós lá estivéssemos. E o que seria de Portugal se não tivesse havido a integração europeia? E, portanto, é um partido, digamos, de liberdade, de democracia, de responsabilidade. E é um partido do futuro. Não pode transformar-se num partido que traz para dentro de si aquilo que ele combateu no passado. Repare, a liberdade não tem duas faces, não tem duas caras. A democracia não tem duas faces, nem tem duas caras. E, portanto, nós não podemos defender a liberdade de manhã e depois à tarde acharmos que a liberdade pode ser descartável se efetivamente uma determinada opinião conjuntural ou uma determinada visão de um problema nos aproximar de alguém que não defende a liberdade. Esta questão é muito importante porque, repare, tantas vezes tem sido dito que o país, Portugal, é um país moderado. É um país que se reconhece muito no terreno da moderação e que rejeita, por princípio, os extremos. Não é por acaso que somos o último dos países europeus a chegar a estas novas fórmulas políticas de caráter extremista e que eu antevejo que não tenham grande sucesso, porque, no fundo, quando confrontados com uma opção política, os portugueses têm bom senso e percebem o que é que são entidades ou convicções ou ideias que defendem profundamente os seus valores tradicionais, os próprios valores de apego à justiça e aos direitos humanos e à liberdade, e aquilo que são aventuras baseadas numa retórica muitas vezes histriónica e inconsequente. Agora, o problema é não fazer dos partidos aquilo que os partidos não são. Porquê é que o PSD hoje está em grandes dificuldades? Bom, primeiro porque está na oposição há muito tempo. Essas dificuldades acentuam-se hoje, como lhe disse, porque é confrontado com um orçamento que provavelmente seria um orçamento que o PSD teria gostado de apresentar. E porque tem hesitado sobre qual o seu posicionamento político. Com o Rui Rio procurava ser Mais à esquerda. mais à esquerda, com o Luís Montenegro talvez um bocadinho mais à direita, perdão, com o sonho de outros líderes mais liberal. Mas acha que permitiria ao PSD voltar a ocupar o seu papel melhor se recuperasse precisamente
Pedro Passos Coelho, por exemplo, esse regresso de que se vai falando sempre, ou seria preferível que o PSD olhasse para a frente e colocar-se-ia melhor com um perfil novo e mais adaptado aos tempos e mais desligado de currículo ou de O cadastro, problema, o dependendo, problema, com Carlos Moedas, por o exemplo? problema na política contemporânea, não só em Portugal, mas na Europa toda, é que nós partimos dos protagonistas, não é verdade, para as narrativas políticas, para as doutrinas, para os princípios. E, portanto, nós não discutimos o posicionamento, as ideias, aquilo que vai ser o nosso caminho, e estamos constantemente à procura de um protagonista. Isso normalmente não corre bem. É claro que os protagonistas hoje em dia têm muito peso. E As pessoas, posicionam-se, as não é? Fazem parte pessoas, deles. as pessoas, no fundo, vão muito atrás daquilo que é a personalidade que, digamos, de alguma forma simboliza aquele conjunto de ideias, aquela prática política, aquele posicionamento político. Isso é muito evidente, mas isso tem limites. Porque se um partido se transforma numa mixórdia de temáticas, o que é que acontece? As pessoas não sabem se é liberal, se é social-democrata, se é socialista, se é centrista, se é conservador. Se de líder para líder muda de posicionamento, repara, o que é que aconteceria? Vamos fazer um exercício que é um exercício teórico, mas intelectualmente muito estimulante. Imagino que Pedro Passos Coelho chegava amanhã à liderança do PSD. Não é preciso fazer futurologia para perceber que o PSD saltava nas sondagens provavelmente para os 36, 37%. E porquê? Porque parte do eleitorado que hoje está perdido em partidos como o Chega ou a Iniciativa Liberal regressava ao PSD porque Pedro Passos Coelho personifica, do ponto de vista do seu posicionamento, do seu discurso e até do seu passado, personifica um tipo de liderança forte que vai, digamos, atrair eleitorado que se foi esvaindo e perdendo do PSD. Disse-se, isso seria suficiente para ganhar eleições? Não sei. Eu diria que, à semelhança de outros putativos candidatos a líder no Partido Socialista, há candidatos que provavelmente ganharão o partido com muita facilidade, mas quase de certeza não ganharão o país. Uma coisa é ganhar o partido, outra coisa é ganhar o país. E isso não nos cabe a Mas nós. acha que no PS, que certamente conhece até melhor, Pedro Nuno Santos teria alguma hipótese de ganhar o partido ou o país? Os partidos têm, digamos, dinâmicas internas, têm pulsões, têm naturalmente momentos que vivem e que são expressos nos seus congressos, através de moções de estratégia, de candidaturas à liderança, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que Pedro Santos, como qualquer outro militante com qualidades e com prestígio dentro do partido, terá a possibilidade de ganhar o partido. Eu tenho dúvidas se um partido socialista posicionado muito à esquerda, se ganharia o país. E se não correria o risco de se descaracterizar. Porque o Partido Socialista sempre foi o partido que congregou os moderados em Portugal, os trabalhadores, os pequenos empresários, os funcionários públicos, os intelectuais, de facto, muitas dessas pessoas querem um país justo, solidário, coeso, tranquilo, sereno, desenvolvido, mas situam-se naquilo que nós definimos hoje um espectro muito de centro-esquerda, onde se confundem a social-democracia com o socialismo democrático. E o PS e o António Costa têm feito, eu diria, com algum sucesso, este exercício de sedução um pouco do eleitorado mais central e, portanto, criando muitas dificuldades ao PSD. Este orçamento era impossível, provavelmente, ser aprovado se o PS não tivesse maioria absoluta. Imagina o que era este orçamento com o apoio dos partidos à esquerda. Não existia, não é? Não existia. Portanto, eu diria que este é um orçamento de centro-esquerda, que podia ser, de facto, como eu disse há pouco, aprovado pelo PSD, mas que tem também a matriz de um homem que, curiosamente, não é um fenómeno de popularidade, porque não é claramente uma pessoa com uma química popular ou populista, mas que se está a revelar um bom intérprete daquilo que são um posicionamento responsável e uma prática política responsável e equilibrada, que é o Ministro das Finanças, o Fernando Medina. E o governo não está também, e nomeadamente António Costa, a capitalizar um pouco
essa, essa fuga para o extremismo? Ou seja, o Chega e o governo não se alimentam um bocadinho um do outro? Esse é um exercício que eu tenho ouvido muitas vezes e que é perigoso. É perigoso porquê? Porque eu, primeiro, não acredito que o Partido Socialista e o Governo alimentem deliberadamente o Chega para tirar vantagem do PSD. Infelizmente, nem precisam disso. Porque o PSD, não fazendo o seu trabalho de casa, deixa o caminho aberto a que o eleitorado desmotivado se perca e se afaste do próprio partido. Agora, eu não sei, e a sua pergunta vai muito nesse sentido, é se há aqui, se os partidos, nomeadamente alguns partidos, não podem ver no Chega uma espécie de utilidade divisionista, de uma espécie de ameaça, de uma espécie de medo que se coloca, de fantasma que se coloca no horizonte, e que isso não pode gerar alguns fenómenos de perturbação até eleitoral. O que aconteceu na maioria absoluta de há 1 ano e meio, eu tenho a minha interpretação de que houve uma convergência de votos do Partido Socialista. Pessoas de centro-esquerda ou até de esquerda que votaram PS com receio de que o PSD ganhando pudesse se aliar ao Chega. Aliás, por isso é que as sondagens deram, enfim, foram tão dramaticamente Erradas. erradas, mas também algum eleitorado do terreno social-democrata ou do centro-direita que entendeu que era preferível ter um Partido Socialista maioritário desprendido de apoios de esquerda e da extrema-esquerda e, portanto, houve ali uma conjugação, um alinhamento de astros que fez com que, ao tocar do gong, o PS acordasse no domingo e no final da tarde tivesse uma grande maioria absoluta como teve. O orçamento, é um orçamento que poderia ter sido também aprovado ou feito pelo PSD, mas é um orçamento que é um orçamento certamente que mantém as contas certas e que tem essa preocupação, que é de facto muito importante. Mas é um orçamento que responde aos problemas que estamos a viver, nomeadamente na saúde, na educação, numa série de áreas em que temos assistido a uma contestação social muito Sim. forte. Não responde integralmente. Aliás, repare, nós estamos a fazer aqui uma apreciação global do orçamento, mas não vale a pena também iludir a realidade. O Governo e esta maioria está 2 anos e meio do fim da legislatura, tem que dar corda aos sapatos para resolver algumas questões que estão por resolver, porque no final do dia o que conta são os resultados. Há um pressuposto crítico que é o equilíbrio orçamental e a redução da dívida, porque isso representaria, representou em juros no início deste ciclo político quase 8,5 mil milhões, era quase o orçamento do SNS, isso tem que ser resolvido. Outra questão, enfim, sabemos a educação, o ensino, a educação, a saúde, a Habitação. habitação, essas questões têm que ser resolvidas, porque ao dia de hoje, se fizéssemos agora um encerramento, um balanço e contas deste ciclo político, claramente, de uma forma muito neutra e muito séria, há níveis de insatisfação que resultam dos resultados não serem aqueles que nós próprios, todos nós gostaríamos que fossem. Portanto, há aqui um atraso nos resultados. E isso, o sustento orçamental, o equilíbrio das contas públicas, pode ser e é estrategicamente importantíssimo, mas, como dizia o Presidente Jorge Sampaio, há mais vida para além do déficit. Isto aplica-se no sentido negativo da expressão ou no sentido positivo. Quer dizer, um governo pode, ou um partido ou uma maioria pode ser perdida, ou um partido pode perder eleições, tendo as contas muito incertas ou muito certas. Porque depois há os problemas do dia-a-dia. E os problemas do dia-a-dia são a casa, são a consulta médica, são os filhos na escola, são os transportes, são Mas aqui os é uma impostos. questão de dinheiro. É por uma questão de dinheiro que não se fazem as reformas que são necessárias ou é uma falta de vontade de tomar decisões? Porque hoje em dia as decisões podem sair bastante caras. Bom, eu tenho dito também, e outros têm dito, que em matérias estratégicas, mesmo com maioria absoluta, devia haver conversas alargadas e estruturais. Os alemães fazem isso tão bem há tantos anos. E não é só por isso que eles são a primeira economia da Europa e o motor da própria Europa. Existem questões como o Serviço Nacional de Saúde, que são questões de regime e questões de Estado,
que deveriam merecer um consenso estratégico envolvendo os partidos e as forças políticas que têm condições para ser alternativamente governo. É errado, do meu ponto de vista, nestas áreas que são áreas estratégicas, não haver entendimentos que protejam os efeitos e as consequências das decisões no tempo, e isso passa-se nestes setores, como se passará na privatização da TAP ou na não privatização da TAP, como se Na passará construção do no novo novo aeroporto aeroporto. de Lisboa. Quer dizer, o país não é de um partido, não é de uma maioria transitória, o país é dos cidadãos. E os cidadãos são livres de, em cada momento, optarem por uma solução ou por outro tipo de solução. Naquilo que não se esgota no mandato de um governo, seria bom, se defenderia melhor o interesse público, se quem tem, de momento, a responsabilidade do governo fosse capaz de gerar um entendimento a médio e longo prazo. Como lhe disse atrás, a Alemanha é um belíssimo exemplo que devíamos ter a atenção a nossa atenção, dos diferentes governos e dos diferentes partidos. Isso passa também pelos protagonistas. Seria possível com protagonistas mais moderados e mais abertos a ouvir do que temos assistido nos últimos tempos? Seria desejável que tivéssemos outro tipo de protagonistas à frente dos partidos? Mais uma vez, os protagonistas são sempre importantes, mas repare, questões E são fundamentais. como o enquadramento orçamental, como os limites à dívida, como os grandes investimentos públicos, como a concepção e o desenvolvimento e a sustentabilidade dos grandes serviços públicos, deveriam ser questões de regime que teriam, eventualmente, até a obrigatoriedade de leis de poder reforçado no quadro da Assembleia da República e com uma exigência até de qualificação das maiorias. Porque isso é bom, porque responsabiliza os agentes políticos todos. Imagine, vou-lhe dar 2 exemplos. Imagine que o governo decide unilateralmente, agora, decide sobre a localização do novo aeroporto. Estamos a falar de um investimento de milhares de milhões de euros, um grande investimento, E de longo seguramente prazo. o maior investimento. E imagine que comete um erro de apreciação, que a decisão tem problemas e que faz do novo aeroporto uma questão de combate político permanente ou constante nos próximos anos. Imagine em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Por que razão não se procurou fazer uma lei de bases alargada que envolvesse também, por exemplo, o PSD? O que pode acontecer agora é que se o PSD um dia vier a ganhar as eleições, muda a lei de bases de saúde. E o que é que o país beneficia com isso? Num quadro, digamos, das expectativas dos profissionais, num quadro da estabilidade dos serviços. Portanto, há aqui pequenas. Eu tenho que ver com os interesses, naturalmente, dos próprios partidos, com a sua própria dinâmica de luta política, mas eu creio que não. São aspectos que não servem ao interesse nacional. Tem a ver também com algum posicionamento que resultou, talvez, dos tempos da geringonça e que depois tendeu a ficar de alguma maneira, por exemplo, na saúde. O Sim. legado de Marta Temido é extremamente ideológico. Acabou-se com as PPP nessa altura, ainda por cima na sequência de uma pandemia que foram tempos que nunca tínhamos vivido antes. Houve uma série de decisões muito marcadas por essa maneira de pensar e sem consultar absolutamente ninguém, sem atender a números que são factuais e a dados que são factuais. Hum, Pode isso ter precipitado esta degradação e este estilhaçar do SNS a que estamos a assistir? Bom, eu não me circunscreveria exclusivamente a esses aspectos relacionados com a saúde. O que talvez, quando se mistura muito, a ideologia é positiva, porque a ideologia marca um quadro de valores e um quadro de opções políticas que têm que ser claras, mas têm que ser fundamentadas. Porque a ideologia não pode ser um ato de truísmo ou de voluntarismo político que representa em prejuízo objetivo para o país no curto prazo e no médio prazo. Por E foi isso que exemplo, aconteceu com. investimos na ferrovia, com certeza, mas temos uma sustentação técnica, científica, teórica, temos um quadro de referência que nos diz que o investimento na ferrovia, para além de estratégico, é economicamente sustentável e é desejável. Ninguém duvida sobre isso, mas efetivamente estamos a falar de algo que tem que ver com 20, 30 anos. Acabamos com as PPPs nos hospitais. Estamos a falar de processos que em gestão clínica duram 10 anos em média e em gestão de edifícios e infraestruturas 30 anos.
Estas questões não devem estar à mercê de um impulso político do momento. Vou-lhe dar um outro exemplo. Foi criada a direção executiva. Teoricamente, poderia ser uma boa ideia. Aliás, foi escolhida uma pessoa que reúne o consenso pelas suas características pessoais e profissionais. Mas não foram acautelados, não foi estudado minimamente o impacto que teria passar de um quadro de administração complexa com 40 anos, de decisões fatiadas por níveis regionais e locais. Teve-se um impulso e disse assim: bom, vamos acabar com a burocracia, tornar isto mais simples. Isso é positivo, mas um ano para fazer um estatuto, e ainda hoje nós não percebemos se não estamos a concentrar de uma forma até a prejuízo do próprio, um poder indiscriminado e excessivamente concentrado no próprio diretor executivo, que se vai virar contra ele. Ele não tem que estar a discutir o que está a passar na urgência de Faro ou de Santarém. Ele tem que ter uma preocupação e uma intervenção estratégica, tem que haver um quadro de autonomia local e regional para que estes problemas sejam tratados. Portanto, quando nós temos mais olhos que barriga na política e quando, sobretudo, estamos num quadro de problemas ou de dificuldades e inventamos alguma coisa, sabe que a política tem disto. A política tem muita questão dos faits divers, que é perante uma situação, os profissionais, aliás, da comunicação e de apoio à ação política fazem isso, é preciso que um problema seja rapidamente substituído por outro, criar aqui o chamado manobra de diversão. E isso é a parte menos interessante da política, porque depois diminui a qualidade objetiva da própria atividade e dos seus resultados. E o Adalberto gostava de estar mais envolvido, mais diretamente ligado a cargos políticos? Era capaz de ser candidato, por exemplo, numa sucessão no Partido Socialista? Deus me livre. E evocar o nome de Deus em vão, digamos, não é adequado. Ouça, eu tive funções governativas há 4 anos atrás, não tenho cargos dirigentes do Partido Socialista, mas como eu dizia há dias, sou dono da minha consciência, da minha voz e sou militante do partido há muitos anos. E eu gostava que o Partido Socialista continuasse a ser um referencial de moderação, de democracia, de tranquilidade e de confiança para as pessoas e que não se aventurassem em caminhos procurando ser versões requentadas de outros modelos políticos que o Partido Socialista até no passado combateu e tem que continuar a combater. Mesmo até na apreciação internacional do que está a acontecer na guerra no Médio Oriente, não deixa de ser curioso ver que determinadas pessoas e determinadas forças políticas desvalorizam o facto de ter havido um ataque bárbaro que atingiu vítimas inocentes, como crianças, adolescentes que estavam num concerto redirigidos a um país que é uma democracia, ignorando aquilo que é hoje o registro da maior parte dos países que apoiam esta força terrorista, que é o Hamas, e que são regimes ditatoriais que desprezam os direitos mais elementares do ser humano, nomeadamente das mulheres. E essas forças, que em Portugal e na Europa muito bem, são de um enorme rigor e de uma maior exigência relativamente à proteção desses direitos, fazem tábua rasa desse tipo de preocupações apenas e só porque o foco é um foco anti-israelita, anti-Europa, anti-Estados Unidos da América. Aí há, de facto, muita hipocrisia no meio de tudo isso. Uma coisa são os direitos humanos e é a defesa dos direitos humanitários da população palestiniana que está a sofrer e está a ser, digamos, eu diria, maltratada e está em grande dificuldade de sobrevivência. Outra coisa é nós branquearmos comportamentos terroristas ou ataques terroristas como se isso não tivesse nenhum tipo de problema e fosse uma questão de semelhante importância. Voltando atrás, claro que não, claro que eu, não, como diria o outro, não abdico nenhum dos meus direitos, não só da palavra, mas também de intervenção. E naturalmente, acho que a nossa obrigação é termos intervenção cívica e política sempre que necessário, ajudar a encontrar as melhores soluções. Se me pergunta se eu estou interessado e tenho vontade em ajudar melhores soluções e bons caminhos e caminhos alternativos, com certeza que sim, mas com certeza que há muitíssima gente com mais disponibilidade e muito mais bem colocada do que eu para o fazer. E essa intervenção é preferível pela SEDES, é isso? Não. Intervenção cívica individual, não preciso de nenhuma muleta para intervir e, portanto, acho que tenho respeito pela SEDES, mas quer dizer, a intervenção nos partidos está sempre em aberto, há congressos, há muita coisa que se pode fazer dentro e fora dos partidos,
Eu acho que em Portugal nós temos esta muita ideia, quando alguém intervém ou diz alguma coisa, quer alguma coisa. Não se põe o princípio, não se põe a O ideia, altruísmo. não se põe a ideia de dizer: "Não, não, quer intervir e quer influenciar politicamente um determinado caminho". Pergunto-me, claro, eu gostava de ter um Presidente da República que substituísse o atual Presidente da República em 2026, que cumprisse estes desígnios, e temos que lutar por isso, temos que ter boas alternativas, bons candidatos e boas pessoas para esse caminho. Gostava que o Partido Socialista continuasse a ser um partido referencial no quadro da moderação e desenvolvimento e fosse confiável em termos democráticos e que não se aventurasse por caminhos que naturalmente o vão acantonar. E isso é intervenção política e cívica feita a título individual ou ao nível do partido quando se colocar, mas nada mais do que isso. E quem é que gostava de ver nesse papel de Presidente da República? Nós temos muita gente de muita qualidade, enfim, posso-lhe dar aqui uma série de bons nomes e vai ver que a lista é infindável, começando pelo António Guterres, que seria claramente um candidato que ganharia a primeira volta. Aliás, eu só vislumbro um nome em Portugal de candidato que ganharia a primeira volta, sem dúvida nenhuma, que é o caso do António Guterres, mas nós temos o próprio António Costa, temos o Augusto Santos Silva, temos o Francisco Assis e temos o Mário Centeno. E fora do Partido Socialista? Tanta gente, enfim, não quero estar agora a ser deselegante e a assinalar nomes. Eu dei-lhe aqui um conjunto de nomes tão fortes e tão garantísticos de que contribuiriam através de uma pessoa com história, com ligação ao Partido Socialista, embora no caso do Mário Centeno ele seja independente, que não gostaria de estar aqui a citar mais nenhum nome. Quer dizer, não faltam bons nomes e boas pessoas com qualidades para dar continuidade ao projeto político da moderação e da vocação europeia do país, de Portugal, e nesse sentido, falta ainda tanto tempo. Não será por falta de bons candidatos que nós não teremos um excelente Presidente da República a partir de 2026. E neste momento, qual é a opinião que tem do Presidente da República deste mandato que tem sido cumprido? O Presidente da República, repare, não é por acaso que ele tem sido, ao longo dos 2 mandatos, uma pessoa com elevados índices de popularidade. Tem características muito especiais. Nós nunca tínhamos visto um Presidente da República assim. E às vezes na política, quer na Presidência da República, quer no Governo, nós oscilamos entre a figura maternal e a figura paternal. Parece que quando temos a figura paternal mais dura, mais vigorosa, com o caso de quando tivemos Cavaco Silva, alternando com António Guterres, quando tivemos Sócrates nesse caso, a situação até era diferente porque havia a intervenção externa, mas depois tivemos a seguir a Passos Coelho, António Costa. O sistema parece que alterna em períodos em que há uma personalidade mais vincada, mais dura, mais firme, com uma personalidade mais flexível, mais próxima do povo, mais afetuosa. O Presidente da República atual tem essa característica, é um homem que aposta muito na proximidade, vive muito a ligação às pessoas. Claro que isso é a maior virtude dele, mas é também aquilo que lhe incorre fazer em maiores riscos, porque há quem diga que, de certa maneira, que contribuiu para que a Presidência da República, num ou noutro momento, ficasse um pouco desvalorizada no seu prestígio institucional, na imagem que as pessoas têm, enfim, mas não há dúvida nenhuma que ficará para a história como um presidente único, por todas as características que nós lhe conhecemos, e em momentos muito sensíveis, ele foi verdadeiramente decisivo na estabilização do sistema político e, nomeadamente, no período da dita geringonça, que falámos há pouco. Eu tenho dúvidas que com outro Presidente da República tivéssemos tido geringonça, que as crises políticas não tivessem sido mais intensas se não temos tido Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente, e o país ficar-lhe certamente com uma dívida de gratidão, porque ele contribuiu em momentos difíceis para uma enorme estabilidade política no país. As pessoas gostam dele, mesmo quando ele, por vezes, comete alguns, podemos chamar alguns deslizes institucionais ou algumas coisas um bocadinho menos de acordo com as práticas mais institucionais, mas há uma coisa curiosa, é que rapidamente é perdoado, porque o nível de relação e de afetividade e de proximidade é tão grande que as pessoas não se fixam nesse tipo de incidentes e, portanto, creio que está a ser, tem sido um bom Presidente da República
e foi, historicamente, cumprir um papel que é um papel que ficará registado para o futuro. Vai ser difícil substituir Marcelo Rebelo de Sousa, seja quem for destes nomes que eu disse, haverão outros com certeza, mas destes nomes vai ser difícil, mas qualquer uma das pessoas que estão aí pré-posicionadas ou de quem se fala são pessoas com grande qualidade e com grandes possibilidades de servir bem o país. Muito rapidamente, porque já estamos para lá do nosso tempo, como é que tem acompanhado esta crise na saúde? Temos os médicos a fugir para o privado, temos as pessoas a fugir do SNS, a fazer seguros de saúde porque já não têm a certeza de conseguir ter o atendimento que deviam É. no SNS. E temos os hospitais públicos por avaliar há praticamente 2 anos. Com muita preocupação e naturalmente, desejando que este ciclo se encerre rapidamente. Eu dizia-lhe há pouco que nós não podemos correr o risco de chegar a 2026 com equilíbrio orçamental, com bom desempenho ao nível das contas públicas e com 3 ou 4 grandes problemas do país por resolver. A saúde é um deles, a habitação e a educação é outro. E, portanto, não há como não haver acordo neste momento, porque sem acordo a direção executiva e o professor Fernando Araújo não têm condições para fazer reforma nenhuma. Podíamos ter feito isto mais cedo, com certeza que sim. Desvalorizámos os sinais, é certo que sim. Temos tempo para inverter esta tendência? Temos, faltam 2 anos e muito para o fim da legislatura. Agora temos uma semana ou 15 dias para fazer um entendimento estratégico com os médicos e atenção, não apenas, porque a seguir teremos os enfermeiros, teremos os outros grupos profissionais e não há como não fazer esse entendimento estratégico para ter tranquilidade no setor e deixar que esta reforma que está apresentada e que estava escrita desde praticamente 2015, que possa ser implementada e concretizada e cada mês que passa as pessoas comecem a ver, afinal, os resultados estão a aparecer. Se isso acontecer, nós teremos o SNS de volta. Se isso não acontecer, nós teremos um definhamento muito sério do SNS e teremos um problema social muito, muito complicado. Mesmo porque temos uma população envelhecida E e pobre, com e necessidades pobre, diferentes e pobre. e que E o SNS é um equalizador, repara, é um normalizador das injustiças. E eu sempre disse e mantenho, nós podemos ter um setor privado forte, mas ele tem que ser uma opção complementar à minha liberdade de ir ao SNS. Eu devo poder ir ao meu hospital, ao meu médico de família, mas se entender por razões da minha própria escolha, que quer aquele médico em concreto, quer ir para um hospital diferente, posso fazê-lo, mas não porque a porta do SNS está fechada. É diferente eu ter uma opção complementar porque quero e porque é a minha livre escolha a funcionar. Outra coisa é eu ter que a ter e ter esse custo porque a porta do SNS está fechada. Nós não podemos é o que fazer está a isso. acontecer Eu hoje. desejo sinceramente que haja acordo e desejo sinceramente que o professor Fernando Araújo tenha o maior dos sucessos, porque o sucesso dele não é o sucesso do governo, nem da direção executiva, é o sucesso de um serviço que aos 50 anos de democracia é a nossa marca, é o nosso emblema, não temos outro. E que precisava de ser muito alterado para responder às necessidades da população hoje em dia. É Claro, o nós último. hoje vivemos mais, repare, vivemos mais 20 anos do que vivíamos na década de 60, envelhecemos até mais tarde, vamos até mais tarde na vida, temos mais carga de doença, temos mais necessidades de saúde, temos um fluxo de imigração muito acentuado, muito forte, e portanto não vale a pena querer fazer em 2023 coisas que se faziam em 79, 78 ou 80. Temos que ser pragmáticos, tem que haver flexibilidade e tem que se ter em conta também que o país tem outras respostas, como no setor social, que é fortíssimo, e até no setor privado, em que a colaboração regulada, bem fundamentada, trará benefício à população. Muito obrigada. Adalberto Campos Fernandes foi o nosso convidado desta semana do Discurso Direto.